Olá, pessoal. Para quem não estava presente na primeira aula, meu nome é Natália e ao lado da professora Ana Cristina Frickmati, a gente vai conduzir esse curso de análise do discurso. Esse primeiro vídeo, eu vou trazer um panorama do que é a análise do discurso, né? Um panorama histórico e conceituar alguns pontos e algumas fases da análise do discurso e situar em qual momento e qual corrente a gente vai estudar durante o curso. Então, vai ser um vídeo curto, em que eu vou passar alguns pressupostos e depois, né, eu vou postar esses slides também. Então, caso a minha caixinha de vídeo fique em cima de alguma coisa, não se preocupem que vai ter o slide à disposição de vocês, para vocês consultarem, anotem as dúvidas, né, para o nosso próximo encontro síncrono, a gente discutir, a gente conversar. Peço desculpa pelo barulho externo também, porque eu moro numa avenida e às vezes é muito barulho de moto, de carro, caminhão, tá bom? Então vamos começar. O que é discurso? O que vocês entendem por discurso? Depois vocês podem colocar lá no fórum ou anotarem para a gente debater na próxima aula. O que vocês entendem por discurso? Para análise do discurso, de maneira geral, o discurso ele é visto como um objeto científico. Ele é o que a gente estuda na AD. Então, ele não é nem língua, nem texto, nem fala, mas ele precisa desses elementos, né? Ele precisa de elementos linguísticos para ter uma existência material. Então, um discurso, de uma maneira bem geral para a D, né? Claro que o conceito de discurso pode variar de acordo com cada linha da análise do discurso, igual a gente vai ver, mas de uma maneira geral, o discurso, ele é exterior à língua. E a língua aqui, entendida lá na concepção saussuriana, de língua enquanto objeto científico de estudo, excluindo o contexto excluindo o sujeito. Então, o discurso, ele leva, né, a exterioridade à língua. Então, ele insere de novo o contexto, o sujeito na análise, e por isso ele vai envolver questões sociais, ideológicas, de produção, ok? Um exemplo para vocês. Com o braço amputado por vacina mal aplicada, atleta vai a Tóquio vacinada contra a Covid. Segundo exemplo. Atleta supera trauma de vacina de infância e vai a Tóquio vacinada contra a Covid-19. Agora, as duas matérias juntas para vocês, os dois títulos, né? O que a gente tem aqui? A gente tem o mesmo tema, né? O mesmo tema, que é a Olimpíada, na verdade, a Paraolimpíada e a vacinação contra o Covid. Só que a gente tem dois jornais diferentes, né? Ali em cima é o Folha Press e embaixo era a Folha de São Paulo. Então, o que a gente tem são formas de dizer diferente, a mesma coisa. E essas formas de dizer, o como é dito e o que é o que nos interessa. Como é dito e por que é dito desse jeito? É isso que nos interessa no estudo do discurso. Então, o que a gente tem aqui é que as escolhas lexicais, né, com braço amputado por vacina mal aplicada, e aqui atleta supera trauma. Então, no primeiro, quando eu falo com braço amputado por vacina mal aplicada, atleta vai a Tóquio vacinada contra o Covid-19, as escolhas lexicais do primeiro nos levam a um discurso que tem um subentendido, né, uma inferência ali, de que o Covid, que a vacina mal aplicada seria de Covid. E embaixo, a gente tem uma outra construção, com outras palavras, com outros léxicos, que nos mostram, né, que a atleta superou trauma de infância, então foi uma vacina aplicada na infância e não vacina de Covid. Então, essas percepções de como é dito, por que é dito, como e por que se diz isso,
que a análise do discurso, nas suas mais diferentes concepções e linhas, visa estudar. Então, as escolhas lexicais vão revelar as presenças ideológicas. E os discursos, então, eles não são fixos, eles estão sempre sofrendo transformações, eles são acompanhados das modificações sociais e políticas, e principalmente eles não são neutros. Não há uma neutralidade no discurso. Ao se optar por uma palavra e não outra, mesmo que inconscientemente, a gente está fazendo uma escolha ideológica. A gente está fazendo uma escolha. E essa escolha não nos permite a neutralidade. Como eu disse para vocês, né, lá nas apresentações, eu também venho da comunicação social, jornalismo, e isso é uma questão que a gente estuda bastante. A gente tem as disciplinas de análise do discurso no jornalismo, assim como depois, né, quando eu fiz letras, mestrado e agora no doutorado, a gente discute muito isso, a questão da neutralidade. Não há uma neutralidade no discurso. As escolhas, de uma certa maneira, mesmo que inconsciente, são ideológicas. Então, quando um jornal usa ocupação ao invés de invasão, se a gente pensar, por exemplo, na época da ocupação nas escolas, um jornal fala, os estudantes ocuparam as escolas, os estudantes invadiram a escola, a carga semântica de ocupar e invadir é diferente. Elas revelam uma presença ideológica diferente. Então, de novo, a gente falou que o discurso não é texto, mas a gente usa, às vezes, como sinônimo, texto e discurso. Eles são iguais? Eles são diferentes? A gente vai ver um pouco mais disso nas próximas aulas, mas, de maneira geral, para análise do discurso, assim como diversas linhas, seja na semiótica que a gente vai estudar, seja na sociolinguística, na argumentação, o texto não é discurso, né? Então, o discurso, ele se materializa, ele se manifesta linguisticamente por meio de um texto. Seja esse texto visual, seja esse texto em áudio, seja esse texto visual, seja ele audiovisual, seja ele uma pintura, aqui, né, um slide. Então, o discurso, ele se manifesta linguisticamente pelo texto, isso é, o discurso se materializa sobre formas de texto. A gente vai ler e discutir isso um pouco. Então, é como se a gente tivesse o texto como um grande área, um grande círculo, e o discurso está ali como uma característica de análise desse texto. Okay? Então, o texto, pensar no discurso, desculpa, pequeno, ele se materializa no texto, ele está contido nesse texto. E outra coisa que é muito importante para a análise do discurso é o efeito de sentido. Então, o sentido, né, para a AD, ele é compreendido como um efeito de sentido entre sujeitos e sujeitos em interlocução, ou seja, sujeitos que estão manifestando a sua linguagem. Então, eu estou falando uma coisa, eu sou um sujeito enunciando, e vocês são interlocutores, por exemplo, que vão interpretar esse sentido de uma maneira de acordo com o contexto de vocês, as posições ideológicas, políticas. Então, não é o significado, o efeito de sentido não é o significado de uma palavra em si, mas o seu sentido naquele todo o texto, lembra ocupação, invasão, qual que é o efeito de sentido, qual que é o valor dessa carga semântica de eu usar ocupação e invasão? Há um efeito de sentido por trás disso. Então, não é a palavra, né? São os sentidos decorrentes de fatores históricos, ideológicos, sociais, políticos, por trás daquele discurso. Então, o efeito de sentido é isso, o que esse discurso quer dizer. E mais especificamente, como ele diz isso? Que recursos linguísticos ele utiliza para dizer isso? Então, aqui, ó, de novo, com um braço amputado por vacina mal aplicada, atleta vai a Tóquio, né? Então, a noção de sentido, ele depende da onde o sujeito está falando, da sua
inscrição ideológica, do lugar sociocultural, socioideológico que ele está falando. Então, envolve essas posições do sentido do sujeito. E aí, finalmente, a gente feita essa pequena introdução do que é discurso, dessa pequena diferença de texto e discurso. A gente vai colocar mais textos para vocês nas próximas aulas sobre essa diferença específica, né? Lembrando, o texto é um grande, e o discurso está ali englobado, manifestado nesse texto, né? Então, esse discurso se materializa nesse texto, e o efeito de sentido, que não é o significado de cada palavra, mas por que aquela escolha leva àquele dizer, né? Então, como eu digo e de que maneira eu digo. E agora a gente entra propriamente nesse grande campo da linguística, né, que é a análise do discurso. A análise do discurso, ela vê o discurso, como a gente já viu, por meio de uma compreensão da língua como resultado de uma materialidade ideológica, ou seja, todo o discurso está ligado a um certo posicionamento ideológico. Então, quando eu falo de uma certa posição, de certos contextos, de certas ideologias. Por isso que eu disse da não neutralidade. E depois a gente tem um discurso como uma mediação necessária entre o homem, a realidade natural e social. Então, é como se o discurso ele fizesse essa mediação entre o homem e o social. E aí, esses dois pontos a gente já falou, né? Que a AD considera a exterioridade. Então, o que é exterior à língua? Então, o contexto, o sujeito, e quando eu falo sujeito, é os estudos enunciativos, que a gente vai ver no curso, vindo para dentro, o eu, o tu, o ele, num espaço, num tempo, começam a ser estudados. E não apenas a língua, na semântica, na sintaxe, na morfologia, na fonética, enquanto uma estrutura fixa, né? Então, a gente rompe, né? A gente vai ter esse corte saussuriano e traz esse contexto, esse sujeito para dentro dos estudos, né? Do discurso. Então, não há, portanto, para a D, sujeito sem contexto, e não há essa neutralidade, ok? São duas coisas que a gente tem que ficar bem fixos na cabeça. E outra coisa que costuma gerar algumas dúvidas é a análise do discurso e a análise do conteúdo. A análise do discurso é como se diz. Esse como se diz a gente já viu. Os efeitos de sentido, as escolhas lexicais, a carga semântica que aquilo tem. E a análise do conteúdo é o que se diz. Então, é o estudo do que está se dizendo naquele enunciado, e não como se diz. Então, a análise do discurso, ela sempre vai além da análise do conteúdo. Ela vai buscar o que se diz, os efeitos de sentido, os posicionamentos, as ideologias, os temas, as figuras presentes dentro daquele texto, daquele discurso, daquele texto de maneira global. E aí, agora a gente parte para uma parte bem histórica, desses conceitos soltos. E agora a gente vai encaixar eles dentro de algumas caixinhas para a gente situar onde nasce a análise do discurso, em qual posição está cada uma. Então, a análise do discurso, ela surge na França, no final dos anos 60, bem no auge da crise de crenças pós a Segunda Guerra Mundial, em que era um momento de crises econômicas, crises políticas, crises até mesmo a questão ali da Guerra Fria, comunismo, socialismo. E aí, na França, em 68, em maio de 68, a gente tem os famosos movimentos de maio de 68, onde os estudantes vão às ruas para o movimento contra a cultura, que é proibido proibir. Então, eles estavam tendo um momento em que estavam, como eu posso dizer, havia negação aos estudos, né, e também manifestações de operários contra o sistema de trabalho,
E aí os estudantes decidiram se unir aos operários e houve um grande movimento intitulado É Proibido Proibir. Depois vocês podem dar uma googada, procurar um pouquinho mais, é bem interessante. E aí, como eu disse, né, dentro desse contexto ali, a gente também tem as rupturas com conceitos susserianos, de, de que é preciso principalmente inserir o sujeito na análise, é necessário inserir o contexto na análise. Então, os estudiosos, né, dessa linha, eles reconhecem a importância de Saussure, eles utilizam da base saussuriana, porque Saussure tem todo um estudo, né, de cientificação da linguística, eles utilizam desses conceitos, a gente vai ver, mas eles vão além. Então, além disso, é necessário a gente estudar o sujeito por meio da enunciação, é necessário estudar a ideologia por meio de recorrências ali no texto, é necessário a gente estudar o contexto por meio de outros textos, por meio de recortes. Então, esses novos pontos, é como se a gente somasse esses novos pontos ao que já estava acontecendo no estruturalismo ali. Então, ainda estamos no estruturalismo, vão ter correntes que vão romper com o estruturalismo, mas a AD ainda surge muito ligada ao estruturalismo, mas fazendo esse corte e acrescentando outras coisas além. Então, o que a gente tem de pré-análise do discurso? Os estudos de Harris, Jacobson e Benveniste, principalmente Benveniste, que a gente vai precisar, né? Jacobson aqui com os formalistas russos, criando todo aquele processo de comunicação, né? Emissor, receptor, canal, isso vai ser importante, isso vai evoluir, mas vai ser importante. E Benveniste é extremamente importante para os estudos da enunciação, que é a inserção desse sujeito na análise por meio de um eu aqui, agora. Então, eu, a pessoa, eu para quem fala, eu para que fala para um tu, que tem um ele que está ali, distante, mas que participa, um aqui ou um lá de tempo, né? Um então, é um aqui de espaço, um lá, o então ou agora de tempo. E a gente vai ver isso nas próximas aulas. Então, essa AD francesa, ela nasce, a primeira fase dela, com Péchet, lá no final dos anos 60, né? Existiam outros estudiosos já nesse movimento, mas, assim, formalmente, intitulando o nome de análise do discurso, ela surge ali com Péchet e o Debois, eles vão trazer, eu já vou até passar, porque acho que fica melhor para a gente, a primeira fase da análise do discurso, né, que é criada por Péchet, que ele vai dizer que para se entender o discurso é necessário ter três eixos. O eixo da linguística, que ele vai trazer os conceitos saussurianos, ele faz um estudo denso sobre Saussure. Depois um eixo da psicanálise, e aí ele vai trazer a noção de inconsciente de Lacan, que fez uma releitura de Freud, e depois a noção de ideologia, que ele vai trazer do Althusser, que faz uma releitura de Marx. Então, a AD francesa, nessa fase pechetiana, ela nasce muito forte, muito ligada à luta de classes, muito ligada à questão ideológica ali, do sujeito inconsciente, que tem um outro interno, tem um apagamento do que é dito, então a gente sempre acha que está dizendo uma coisa nova, mas que, na verdade, a gente sempre repete os discursos por meio de paráfrases, por meio de polifonia, e acha que é um novo, e esse processo de ineditismo é um reflexo do inconsciente, e ele traz toda essa questão linguística ali do Saussure. E aí, a análise do discurso no Brasil, a primeira, entrando aqui na teoria do Brasil, ela é criada nesse primeiro eixo, né? Eu vou mostrar, eu estou me baseando nesse texto da Ida Lúcia Machado, professora da UFSJ, né? E a Emília Mendes, que é ex-professora, né? Então, elas vão classificar que dentro dessa AD, que a gente viu que ela nasce nesse contexto de materialismo histórico, com Marx e Althusser, a psicanálise e o linguístico,
No primeiro momento, né, a gente tem um primeiro eixo dessa análise do discurso aqui no Brasil, que é da escola francesa de Pechet. Quem é o grande discípulo, né, digamos assim, não um discípulo, mas uma das pesquisadoras que mais incentivou essa área é Annie Orlandi, na Unicamp, atuante ainda, e o foco principal dessa primeira linha da AD é a ideologia. Então, ela traz para o Brasil um livro, né, publicado em 83, que chama A Linguagem e o seu Funcionamento, as Formas do Discurso, e ele é introduzido durante um período de ditadura militar, e aí, assim como aconteceu lá na França, aqui no Brasil também, o quadro teórico, metodológico é voltado para a questão da discussão de poder, de ideologia. Então, esse grupo da Dani Orlandi, que é muito forte ainda, né, igual eu falei na Unicamp, eles buscam as discussões, as análises desses discursos por meio de ferramentas de resistência, de estudos ideológicos, especialmente do político. Uma segunda corrente que a gente tem no Brasil, da análise do discurso, é a análise crítica do discurso. Diferentemente da primeira, a análise crítica do discurso ela tem uma base muito forte em estudos advindos dos Estados Unidos, com o Fairclough, o Van Dijk e o Giddens, e o Foucault, que perpassa tanto ali Pechet, quanto perpassa, o Foucault é francês, né? Mas ele vai basear tanto os trabalhos da análise crítica do discurso, como da análise do discurso francês. Então, ele perpassa os dois, porque o Foucault ele não era propriamente um linguista, um analista do discurso, né? Mas os seus trabalhos eles vão perpassar essas duas correntes, tanto a D, ali pechetiana, quanto a análise crítica do discurso, a CD. Essa corrente ela também tem um foco muito grande na ideologia. Aqui no Brasil a gente tem uma grande corrente dela na UNB, na Universidade Federal de Brasília, e alguns outros campos, a UFMG também. Temos alguns professores que trabalham nessa perspectiva, né, dentro do grupo, dentro da pós-graduação, né, mestrado e doutorado. E essa corrente, ela é uma alternativa, né, às teorias pechetianas e de Foucault, lá desse primeiro eixo, e a ideologia ela é estudada numa perspectiva multidisciplinar. Ela também chegou no Brasil na década dos anos 80, só que diferente da AD, elas buscam, né, elas visam agir sobre o mundo e transformá-lo. Então, a AD ela tem uma característica de ser mais, às vezes, de tentar realmente transformar o mundo, não só por meio de trabalhos, mas indo mais ativo dessa transformação social. Então, eles vão pensar em língua e prática social. E, finalmente, o que nos interessa, só um momento, ainda sobre a análise crítica do discurso, né? Então, como corpora diversificado, ou seja, sobre os corpos que ela trabalha, né, os objetos de estudo, eles são voltados muito para questões ligadas à realidade social. Então, manifestações do racismo, pós-colonialismo, questões de gênero, identidade, alteridade, discurso das minorias sociais. Não que as outras não estejam, mas a análise do discurso pechetiana ela tem um foco maior na política. E a análise crítica do discurso, ela se expande um pouco mais. E aí, agora sim, finalmente, a gente tem um terceiro eixo, que a gente chama de um eixo mais diversificado e heterogêneo, e é onde a gente vai se encontrar nesse curso. Né? Então, que essas linhas de pesquisa, diferentemente das outras duas, que o foco principal é a ideologia, e na CD a ideologia, as representações sociais, as representações de prática social, nesse terceiro eixo, a ideologia, ela não é mais o foco, ela é um ponto importante, mas não é o foco. Então, a gente tem estudos de estereótipos, de representações, de imaginários socioculturais, a gente tem estudos do cinema, da música, da TV, de filmes, de séries,
de questões ligadas à religião, de questões ligadas à sexualidade. Então, ela é mais heterogênea, mais diversificada, com uma corpora maior. Okay? E o foco não é necessariamente na ideologia, tá? E aí, dentro dessas correntes, a gente tem grandes teorias que se estuda nessa terceira fase, que são teorias muito estudadas na UFMG. Eu quis trazer essas que vocês encontram pesquisadores, né, pensando numa continuidade acadêmica, no mestrado, num doutorado, a gente tem esses aspectos dentro da UFMG, que é teorias da argumentação, teorias bakhtinianas, não é um forte da UFMG, muito forte na UFF, na Federal de São Carlos, na Unicamp, teorias da sociolinguística, que um dos campos de maior estudo é a UFMG, né, que é a teoria do Charrodot, como vocês podem conhecer às vezes o Charrodot, esse nome Charrodot, né, então a sociosemiolinguística vem dos estudos do Charrodot, que é muito forte na UFMG, com os trabalhos da professora Ida, do professor Vander, da professora Elcira, os aspectos do Manguenot, né, da teoria do Manguenot, tanto o Charrodot quanto o Manguenot ainda estão vivos, atualizando as teorias. Manguenot também é um ponto forte na UFMG, com a professora Gláucia, e a teoria semiótica, que também tem um ponto forte na UFMG, com a Ana, com a Dani Erveli, com o Luciano, com a Gláucia, e na USP também, na USP, na Unesp, e é o nosso foco. Dentre tudo isso da análise do discurso que eu falei, o nosso foco nas próximas aulas vai ser a teoria semiótica, mais especificamente o nível discursivo da teoria semiótica. E aí a gente se encontra nas demais aulas. Qualquer dúvida em relação a esse vídeo, anotem, leiam os textos e a gente comenta na próxima aula síncrona ou nos chats. Vocês podem escrever lá e a gente vai conversando também. Espero que tenha dado para vocês entenderem essa contextualização e que se situem onde a gente está. A gente está numa corrente que não é focada tanto na ideologia, não é focada tanto em aspectos do materialismo histórico, da psicanálise, mas é uma corrente com pés na linguística, com pés em Saussure, assim como todas as outras, mas com os desenvolvimentos da enunciação, com desenvolvimentos de teorias que tragam o sujeito para análise, que tragam o contexto, que tragam análises não só da língua como prevê a Saussure, ok? Grande abraço, se cuidem.